Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje é um ilustre cidadão tubaronense. A sua vida profissional é pautada por importantes realizações. Atuou como médico ginecologista e obstetra aqui na nossa cidade de 1968 a 2021. Em 1985 e 86 foi secretário da Saúde de Santa Catarina no primeiro governo de Espiridião Amin e na área política foi eleito prefeito de Tubarão em 1972 e 1992 e vice-prefeito em 1988. Mas hoje ele está aqui para falar de seu quarto livro, Minhas Memórias Médicas, que traz 125 histórias vividas ao longo de seus 53 anos de profissão. Essas memórias, umas bem-humoradas, outras emocionantes, outras ainda impactantes, formam um importante registro para a história da medicina de Tubarão. Estou falando do meu confrade da Academia Tubaronense de Letras, o médico, escritor e pesquisador, Dr. Irmoto José Ferchucci. Doutor Irmoto, meu querido confrade da Catu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelas palavras que a senhora dirigiu a esse simples mortal, né? Certo? Que mortais somos todos nós. Só tem um imortal, que é o Grêmio, né? Que nada, o senhor é imortal da Catu, da Academia Catarinense de Medicina também, olha também, ali. né? Somos. Não é verdade? Não, mas essas duas imortalidades não contam para a vivência. Na verdade, somos imortais pelos nossos livros, né? Aí sim, aí sim. Aí sim, né, doutor Varmuth? Aí acredito. De deixar esse registro aqui, esse belo registro, diga-se de passagem, que faz um resgate aí das nossas... da história da medicina da nossa cidade, então, né? É porque de 15 de janeiro de 1968 até 2021, né, todo esse tempo decorrido foi dentro do Hospital Nossa Senhora da Conceição, certo? Para que assim eu pudesse proceder, eu me dediquei muito como estudante. Passei do vestibular e no primeiro mês eu já comecei a frequentar o hospital, que já frequentava antes, para ver se eu tinha vocação. Meu irmão, que era médico, mandava acordar de madrugada quando tinha cirurgia, fazer cesariana. As enfermeiras daquela época não tinham telefone, elas iam lá em casa, chamavam, que era ali na praça, ali perto do hospital, chamavam, ó, irmão, o doutor Léo está chamando o senhor lá, e aí eu para o hospital de madrugada e vê-la, né, vê-la pacientes e vê-lo operar. E com isso eu fui criando uma vontade, um desejo pela medicina e realmente, apesar de não ter sido aprovado no primeiro vestibular, no segundo vestibular eu fui aprovado em Florianópolis, que era o segundo ano da faculdade, Sim. E aprovado também na Universidade Federal do Paraná. E aí o senhor cursou lá no Paraná, eu cursei né? lá e fiz a residência lá. Só que eu fiz residência de obstetrícia e ginecologia, mas eu frequentava o hospital o tempo todo, que haja visto o fato de que nesse livro tem várias citações de caso comum, né? São casos até incomuns, a senhora, quem ler esse livro, vai ver que tem coisas aí escritas que não é de qualquer um médico, né, certo? Eu fui clínico, fui cirurgião, fiz cirurgia neurológica, né? Tudo isso passou na minha cabeça e tudo isso eu aprendi no hospital. Daí porque eu encerro a introdução dizendo que o melhor professor para quem deseja ser médico de verdade é o hospital. É a cabeceira do paciente, onde você passa, porque medicina também é repetição. Né? Claro. Você vê hoje, por exemplo, eu conto histórias aí, 2 ou 3 aí. O tétano, por exemplo, eu vi só um na vida. Né? Um rapaz lá em Curitiba que veio de Foz do Iguaçu com tétano. Aquilo chegou para que eu fizesse o diagnóstico de tétano aqui em Tubarão, uma menina de 7, 8 anos assim, né? Quando está aquela dúvida, o que é isso? Não, isso é tétano, aí vamos tratá-la como tétano e ela melhorou. E ainda tive a graça de, quando candidata a prefeita a primeira vez, em passando perto da casa dela, ser abordado pela sua mãe, vamos lá em casa e toda a minha família quer dizer para o senhor que nós vamos votar no senhor. Mas, então, eu gostei da medicina e continuo gostando da medicina, não tem dúvida. E se tivesse que voltar a fazer alguma coisa, eu voltaria a ser médico novamente. Que maravilha, doutor Irmoto, que bom saber disso. Vamos começar pela capa, que a gente estava conversando, olha ali, aqui na capa, vou pedir para o
o Fabrício colocar, ver se consegue colocar o livro de pertinho. Aí, perfeito. Obrigada, Fabrício. Quem são as pessoas que estão operando? A direita lá sou eu e a esquerda é o meu irmão, o Dr. Léo. Certo? Tá? Aí é resgatando a memória dele, que foi um baita de um cirurgião, né, certo? E as outras são duas meninas que estão nos ajudando aí, que era uma cirurgia meio difícil, embora fosse da esfera ginecológica, ela era uma cirurgia difícil e o Léo veio ajudar-me a fazer. E o senhor falou até que esse livro também é uma homenagem ao seu irmão, Léo. É uma homenagem à capa ao meu irmão, né? Porque o meu pai já tem o livro dele, Dr. Otto. Isso, vamos falar um pouquinho dos outros. Esse é o quarto, né, doutor Irmoto? Vamos falar rapidamente dos outros livros, só para o pessoal conhecer aqui, ó. O primeiro é Uma Direção para a Vida. Direção para uma Vida se deve ao fato de que na cheia de 1974, eu andando pela uma estrada que margeia o rio, parei numa capela, certo? E na capela, o pessoal veio, conversamos e tal, aí até um cavalo morto na entrada da capela. E na entrada da capela havia um cavalo realmente morto. Eu comandava já preparado, com cal, com tudo no carro, tá? Cobrimos o cavalo de cal para não ter mosca, essas coisas todinhas, que é o que só ia acontecer, que o procedimento que a gente faz nessas épocas assim. Aí o que aconteceu? Eu olhando assim, vi que os bancos haviam, com a enchente, chegado todos à porta e impediram a entrada do cavalo, certo? Mas havia um amigo meu que por lá morava, que trouxera lá da Aparecida uma imagem de mais ou menos 50 centímetros de Nossa Senhora Aparecida. Essa imagem estava intacta ali. Certo. No meio daqueles bancos ali, ela estava ali inteirinha, sem nada. Aí eu olhei e disse assim, bom, se o cavalo veio para a igreja para se salvar, eu também preciso ir na igreja. Daí é o título de Uma Direção para a Vida. Muito bem. E depois o Dr. Otto, que é o seu pai, meu pai, né? Uma homenagem ao seu pai, o sacerdote da medicina. E Tubanharô, o pai feroz, que são as enchentes do Rio Tubarão. Que aconteceu durante a sua a minha, do gestão. Meu pai, não, aí começa em 1797, a primeira que eu consegui resgatar com algum escrito a respeito da enchente do Rio Tubarão, de 1797. E aí vem vindo, né? Houve algumas. A década de 1880, que foi a década de mais enchente de Tubarão, inclusive a ponte da Passagem, que foi levada na enchente de 74, também fora levada na enchente de 87, 1887. Sim. Então, havia nos estudos das enchentes, há-se uma repetição das coisas que aconteceram. E agora, né, nessa enchente agora, né, o que aconteceu? Aconteceu que eu aprendi com meu pai. Meus amigos de Curitiba, ninguém mais queria vir para Tubarão. Pô, não adianta ir para Tubarão. Que era guri de cidade. Para trabalhar aqui, você está dizendo, não? Vim aqui para ajudar o meu irmão. Eu chegava sim, e já trabalhava. Entendi. Tá, aí cheguei uma vez, ele disse assim, guardei, hoje não operei de manhã, temos 3 cirurgias para fazer, só tu espera. Bom, manda que eu já vou começando. Tá. Aí o que aconteceu? Aconteceu que eles disseram, lá vocês falam, vocês em casa falam o quê? Engado, enchente com teu pai, é o que vocês falam, pouco de medicina. Aí vamos para a casa do teu irmão, falam gado, enchente, futebol e medicina. Aí, os temas sempre os mesmos. Sempre mesmo. Aí depois disso, só veio um cara, ninguém mais veio aí. Ai, que massa, doutor Irmoto. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente vai trazer algumas histórias, algumas memórias aqui, médicas do doutor Irmoto. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber o médico e escritor Dr. Irmoto Ferchucci. Ele lançou recentemente seu 4º livro, Minhas Memórias Médicas, que traz 125 histórias vividas ao longo de seus 53 anos de profissão. Essas memórias, umas bem-humoradas, outras emocionantes, outras ainda impactantes, formam um importante registro para a história da medicina de Tubarão. Voltando, então, agora vamos às histórias, 125 histórias. Uma pergunta que eu tenho, essas memórias
você resgatou de você mesmo ou você teve que ir atrás de algumas pessoas? Não, Como é que foi não teve esse nada. processo de Os pesquisa? últimos casos aconteceram de pacientes que chegaram no consultório. Por exemplo, o sorriso não aconteceu. Uma das últimas histórias do livro. A última daquela senhora, mas ela assim, aconteceu, complicou, tal, aí voltou lá. Essa do sorriso não aconteceu, interessante. Ela estava de luto, fazia um mês que a mãe tinha falecido, né? Ela não sorria. Né? Ela estava de roupa preta, estava dizendo, bom, o que será que aconteceu contigo? Aí nem eu sabia que a mãe tinha falecido. Aí a acompanhante, que era uma tia, disse, não, mas a minha irmã faleceu. Aí, por isso que ela não sorriu. Aí foi aonde, conversando com o senhor Pedro, né, que era quem corrigiu o português, ele disse, vamos fazer, eu digo, sorriso e tal. Não, o sorriso não aconteceu. E realmente, naquele caso ali, o sorriso não aconteceu. Não aconteceu. E aquele caso ali, então, ficou marcado. E aí, por isso que veio na memória. Veio na memória. Mas não tem nada descrito, não constei nada. Isso veio tudo da minha cabeça. Mas eu vi também algumas passagens em que o senhor... Acho que o senhor lembra do fato e você vai conversar com as pessoas, né? Sim. Fazer entrevista sim. e tal, né? Sim, eu vou atrás. Aí vai atrás, né? Atrás do pessoal para ter certeza, né? E até para conseguir mais dados para melhorar a narrativa, né? A narrativa. E essas memórias, então, o senhor escreveu de uma só vez ou o senhor foi guardando ao longo do tempo? Fui escrevendo depois do Tubanharão, né? Aí eu comecei a escrever minha memória médica e fui escrevendo. Como agora eu já tenho mais da metade das minhas memórias políticas escritas. Então será o próximo livro, provavelmente. Será o próximo livro, sem dúvida nenhuma. Então vamos às memórias, né? Doutor Irmota, eu li aqui várias. Eu queria começar falando do nome, porque na introdução o senhor fala como é que é formado o seu nome, né? E o da sua irmã também. Conta pra gente, é interessante. Meu pai era Otto. Isso. Otto aqui no sul é com O aberto. Não é Otto, é Otto. Tá. Né? Certo? Então, meu nome é Irmoto por quê? É Irma o nome da minha mãe e do meu pai Otto. E a minha irmã, a mais moça que eu, ela é Otirma. O que é? Ela é Otto e é Irma. Então, a junção dos dois nomes, do Irmoto e da Otirma, derivam do nome do meu pai e da minha mãe. E vocês são os dois únicos que têm essa mistura do nome do pai e da mãe. Aí tem dos mais velhos, por exemplo, as mulheres, todas elas começam, né, A, B, C, A, todas elas têm o mesmo, Alza, Elza, Ilza, todas elas terminam. Tem a vogal e o mesmo terminal. E o senhor andou pesquisando o seu nome, são poucos Irmotos, né? São 2 ou 3? Eu sempre brinco que tem só mais um e ele está preso, né? Então, basicamente, sobrou só o senhor mesmo. Mas eu não coloquei no livro, mas uma das últimas cesarianas que eu fiz, e o Alexandre, você conhece o Alexandre, anestesista, ele é muito brincalhão. Ele é gaiteiro, o pai foi prefeito do interior do Rio Grande do Sul também. Sim. E aí o que aconteceu? Operamos de madrugada uma menina, né, uma moreninha. Aí operamos, ela é bem jovem e tal. Quando nasceu, eu disse, olha aqui, olha só, que neném bonito, mas branquinho. Aí ela ficou toda assustada. Aí ela disse assim, se for isso aí que o senhor está dizendo, eu vou botar o seu nome. Eu acho que ela botou o nome de raiva, de tanto que eu brinquei com ela. Ele botou Irmoto mesmo? Botou Irmoto? Botou Irmoto mesmo. Aí eu disse, mas bota de Alexandre, foi ele que te tirou a dor, eu não fiz nada, eu só tirei o neném. Não, vai ser o seu nome. Olha, doutor Irmoto, em sua homenagem. Minha homenagem. Acho que tem uns 2 ou 3, porque no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, certo? Aí no FGTS da Caixa Econômica, só tem mais 2 Irmotos. Realmente, então é um nome bem exclusivo, então. Bem exclusivo. Tá certo. Eu sou o primeiro precursor. Muito bom. Irmoto primeiro. O Irmoto primeiro. Doutor Irmoto, vamos nas... Eu acho que vou pedir para o senhor... Eu li várias aqui, como eu falei ali anteriormente, tem umas engraçadas, tem outras bem-humoradas, tem outras emocionantes e umas bem impactantes, né? Sim. Assim, vamos escolher uma de cada um para a gente... É claro que é só para dar o gostinho para o pessoal, né? Então, a senhora, olha só, então vamos àquela aí, sábado... Antes de eu ser prefeito a primeira vez, eu tenho marco, primeiro prefeito, secretário, segunda vez prefeito, e assim vai, fica fácil de encaixar
o tempo, né? Certo. Sem ter com precisão, mas tem o período ali. Então, antes de eu ser prefeito a primeira vez, um sábado de tarde, eu estava de plantão, pessoal, eu estava até na maternidade, o pessoal chamou, pô, doutor, corre aqui na emergência, que tem uma senhora que chegou mal, 0 de pressão e tal, senão ela vai morrer. Aí corri, desci a escada correndo, e em lá chegando, olhei e tal, a história, o que era tal, eles estavam no verão na praia, certo? E lá na praia elas tinham uma dor abdominal. Tinha dor abdominal, claro, e daí começou a desmaiar, vontade de vomitar e tal, e começou a ficar pálida. Chegou em Tubarão, 0 de pressão. Tá, tudo bem, corre, bota soro fisiológico, pega sangue e tal, mas anda ligeiro. Aí eu peguei o marido dela, trouxe-o até o elevador ali na emergência, tu ficas aqui. Eu conhecia a família, ficas aqui e segura o elevador, porque eu vou subir para acelerar, certo? Não sei se a tua esposa vai descer viva. Não sei, não tenho certeza. Vou fazer tudo que eu sei e que será possível. E subimos ele já faleceu e até hoje ela está viva. E isso foi antes de 1972. Nossa, que beleza. Eu acho que ela tem uns 90 e poucos anos, ela é mais velha que eu. E realmente salvou a vida. Era uma gravidez ectópica rota, era sangue, né? E se ela não fosse operada, se ela demora para chegar no hospital, ela teria morrido. Exatamente. Essa é uma cirurgia de urgência, né? Absoluta urgência. Doutor Irmotos, vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta trazemos aí mais memórias médicas, doutor Irmotos. Não saiam daí que a gente já volta. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber o médico e escritor Dr. Irmoto Verschutti. Ele lançou recentemente seu 4º livro, Minhas Memórias Médicas, que traz 125 histórias vividas ao longo de seus 53 anos de profissão. Voltando então, doutor Irmoto, eu li várias aqui. Tem essa aqui das paradas cardíacas, eu fui selecionando algumas, mas eu queria que o senhor me dissesse uma memória que marcou, além dessa que o senhor já contou, é claro, mas que marcou o senhor por ter salvo a vida, além dessa... Então vamos a uma sexta-feira. Havia acontecido um acidente um funcionário da Sotel, que isso antes de 72 também, que naquela época era a Sotel, que é a Sociedade Terminária de Carpintaria, eu era médico lá. Aí ele sofreu um abalroamento traseiro, abalroamento está por trás, né? O cara ela veio, bateu atrás e jogou para frente. Ele vinha na lambreta pela BR, naquela época só, para visitar o pai que havia sido operado no hospital. Aí, traumatismo craniano e tal, peguei. Mas como a empresa pagava, e como eu tinha um certo grau de amizade com os Paglioli lá em Porto Alegre, então ele citado aí, né? Aí o Paglioli, o que aconteceu? Liguei para o Eduardo, dá para vir aqui? Sexta-feira eu vou. Então tá, então vem. O cara até sexta-feira não vai ter nada. Aí ele chegou, viramos, mexemos e tal, ele olhou e tal, não, isso aqui é conclusão mesmo, tá tudo certo. Aí você termina o tratamento e vem para Porto Alegre. Aí eu vou ver o que é que eu vou fazer com ele. Tá bom. E de fato isso foi feito com ele, o cara foi para Porto Alegre e ficou em cadeira de roda. Ele não conseguiu, ele ficou paraplégico. Né, em consequência disso aí. Tá tudo bem. Aí nesse meio tempo, eu disse para ele, já que estamos aqui, cara, nós tínhamos tomado café no hospital, porque ele já chegou de noitinha. Eduardo, vamos ver um paciente aí que eu acho que é uma metástase cerebral. Ele tinha um câncer de pescoço e foi feito esvaziamento cervical e eu acho que é uma metástase. E ele tá hemiplégico. Tá, vamos lá. O Eduardo examinou e tal. Vamos fazer o seguinte, ele trazia o material para fazer a arteriografia, não tinha nada em Tubarão. Ele falou, vamos fazer uma arteriografia? Vamos. Fizemos uma arteriografia, um baita do hematoma. Aí, vamos operar? Não, chama a família. Aí ele acertou com a família e operamos, tudo bem. Aí ele dormiu lá em casa, como ele dormia quando ele vinha, né? Dormiu lá em casa e o que aconteceu?
Outro dia levantamos, passamos visita e tal, e aí ele almoçou lá em casa e foi embora para Porto Alegre. No domingo, Eduardo, o cara não acorda. Ah, não pode, Eduardo. O cara não acorda, estou te falando. Segunda-feira, liguei de novo. O Eduardo, o cara não acorda. Ah, ele está com Babinski, tá como se tivesse o hematoma ainda. Aí dizia, pô, reabre. Reabre, abre de novo. Mas eu abri? Não, abre, eu sei que tu sabe. Tu trabalhou com o Ramon e com o Antoniucci lá em Curitiba, eu sei que você faz isso aí brincando, cara. É o que diz aí no livro. Aí realmente eu, na quarta-feira de manhã, cheguei lá no centro e digo, irmão, ó, vou reoperar o fulano lá, a senhora providencia aí a sala, tal, tudo direitinho. Mas ela chamava de alemão maluco, né? Sempre. Ela era muito estúpida, aquela alemã. Aí, eu não vou dizer o nome para não homenageá-la, certo? Aí, ela disse, mas você é maluco? O que é que você vai fazer? A senhora só vê uma caixa de apendicectomia, não precisa mais nada. Aí abri a caixa, só tirei os pontos, abri, tirei o pedaço de osso, joguei fora, naquela época a gente jogava fora, né? Aí joguei fora e tal, e estava lá pingando. Aí eu disse, a senhora chama o Léo aí para mim que eu quero mostrar para o Léo isso aí. Aí mostrei para o meu irmão, ele estava ali do lado, ó Léo, olha só aqui, nem entrou nada. Ah, tá bom, não tem problema nenhum. Aí fechei direitinho, como médico da roça que era e sabia, né? E havia aprendido com a Adir Molinari, muita gente morre por não ter posto o dreno, e o dreno salva muitas vidas. Eu peguei, eu digo assim, bom, se eu botar um dreno, o que é que vai acontecer? Se eu colocar um dreno, era um raciocínio lógico, vai sair pelo dreno. E não vai ter a compressão sobre o cérebro. Sim. Eu peguei, botei um dreno em cada ponta da e deixei. De noite, fui passar a visita. Naquela época, botava na UTI, você era responsável pelo teu paciente. Sim. Não tinha internista, né? Sabe? Sim. Aí fui lá, as meninas perguntaram, doutor, o cara tá acordado. Acordado, meu não pode. Deus. Tal. E o cara ficou acordado, não é certo? Certo? Ele tem até um parente médico hoje em dia, né? E ele faleceu muito tempo depois certo? Numa boa cenada. Certo? O único pecado é que até hoje não pagaram a cirurgia. Então, em falar nisso, tem uma história aqui que fala do INAMPS que veio aqui atrás do senhor. O senhor tem ideia, em primeiro lugar, o senhor tem ideia de quantas cesarianas, quantos partos, enfim, o senhor fez ao longo da... Não, o parto, isso aí não dá para contar. Não dá, né? Muita coisa. A cirurgia, a senhora só. Eu e o Fontes eram os que mais operavam, né, certo? 3 anos eles resolveram contar. Vamos contar 3 anos aí. Em 3 anos, eu sempre passei, 3 anos seguidos, eu sempre passei de 700 cirurgias. Gente, então se for somar... Aí teve um ano que faltaram 2 cirurgias, para que eu tivesse 2 cirurgias todos os dias. Contando sábado, domingo, feriado e... Quantas horas o senhor passava no hospital, entre hospital e consultório, né? Ah, isso. O consultório do senhor era do lado praticamente dentro do hospital, né? Era aquele barraco de madeira que ficava assim, ó, nessa porta aí, aí lá entrava no hospital. A irmã Lisete, que era quem atendia o plantão ali na sala de emergência, ela batia por código. Ela batia. Você já tinha um código interno ali. Tinha um código interno meu e dela que ela batia, eu sabia. Que era ela. Cansei de algumas... A senhora segura só um pouquinho que eu vou só ali olhar e só orientar para saber o que é que faço. Às vezes era uma parada cardíaca, era um acidente mais grave e tal. Aí ela só batia por código. Você já sabia. Aí eu era praticamente... Era o que morava mais ali. Próximo do hospital... Tanto morava quanto o consultório era o mais perto. Era o mais perto. E o senhor passava praticamente... Se a senhora perguntar para minha mulher, se a senhora perguntar para minhas filhas, vamos dizer quanto tempo eu passava. Morava, né? Morava. Eu passava. E fui o primeiro médico de plantão a dormir no hospital. Morava do lado e fui dormir no hospital. E dormia no hospital. Realmente é um sacerdócio, né, doutor Irmoto? Mas tem uma história... Fale aí. Para a gente encerrar, então, vamos contar essa... Tem uma história bonita aí a Ana como eu chamava ela, Ana Cabeluda, porque ela era uma morena do Capivari, uma que tem uma fábrica lá no Capivari, hoje em dia, as meninas chamavam, doutor Irmoto, vem correndo, que o neném, nós vamos perder um neném, vem correndo. Era inverno, sempre dormi de agasalho, só botei a jaqueta por cima, a Bonnie, e me mandei. Cheguei já jogando tudo no chão, né, só botei uma luva e fui.
Era um parto pélvico, né? E elas sabiam quanto eu gostava de trabalhar com parto pélvico. Eu achava lindo o parto pélvico. Achava lindo. Eu ainda acho hoje em dia, né? Aí fiz tal. E quando eu tirei o neném, e o neném estava meio chumbado, fui aspirar o neném do lado. Porque a pediatra estava lá no centro cirúrgico. Não deu tempo dela chegar. Não dela chegar. Quando ela chegou, ela não me conhecia, nem eu ela, certo? Aí ela disse assim, pô, doutor, quem é o senhor? Eu digo, ó, eu sou o pedreiro que chamaram para fazer esse parto aí que o neném ia morrer. Aí, até hoje, quando ela passa por mim, né, eu digo, eu sou o pedreiro, a senhora conhece o pedreiro? E aí salvou a criança. A criança salvou a mãe, né? Também, mas aí tem aquele do... tem coisa escabrosa aí. Tem algumas coisas bem impactantes aqui, tem. Mas vale a pena. Não, eu acho que realmente, eu lendo aqui, é um resgate realmente das memórias, as suas memórias, né? São as memórias da casa. Exatamente. Ontem tem M no final, né? Sabe? Como diz a minha filha, pai, não é ontem, é ontem, com M no final. Tá, tudo bem, minha filha, querida. Aí, ontem eu fui lá no Bradesco conversar com o gerente lá, só por causa de um problema de internet e tal. Aí ele disse assim, tu tens que mandar um exemplar para fulana de tal que ela quer, porque ela está no livro. Está no livro. Aí ela é a pessoa que depois de mim chegou no incêndio do berçário. Ah, certo. A Camila, aquela enfermeira. Né? Então que ela legal. falou, claro. Aliás, tem muita gente nesse livro aqui. Doutor Irmoto, e quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Se a senhora me der o nome, eu faço. É distribuído gratuitamente, tem bastante. E tem algum lugar que a pessoa pode... Eu vou escrevendo e vou dando. A senhora ontem, por exemplo, eu levei lá na escola jovem, já pela segunda vez, 10 exemplares para aquela gurizada. Claro. E eles sorteiam entre eles lá. Que tal. bacana. Já dei 20 exemplares lá para eles. Aí eu fico feliz da vida, porque recebe as histórias. Eu contei as histórias para ele lá. Já fiz 2 palestras lá para ele. Que bacana. Aliás, de ontem até tem fotografia. Depois a senhora precisa tá certo. divulgar essa. Divulgar, tá certo. Então, quem quiser pode entrar em contato comigo que eu coloco. Sim. que eu faço esse meio campo aqui, combinado. Doutor Irmoto, a gente está chegando ao fim. Obrigada, parabéns. Que pena. Nem fala, tá muito boa a conversa. E parabéns e sucesso literário aí para o senhor e para todos nós, né? Vamos chegar daqui a pouco com minha memória política, se Deus quiser. Vamos chegar depois com meu pai, meu irmão e meu pai, meu irmão e eu, né? Que é uma sugestão do João Guizo para escrever isso aí. Olha, que bacana. Porque ele lembra, como estudante de medicina, como eu e o Léo trabalhávamos, certo? Todos eles lembram. E dos 3 que trabalhavam ali, que eram o João Guizo, o Jaime e o Marculino, 2 já faleceram, só está o João de resto, né? Tem a história da Menar, que é uma história bonita. Mas agora a pessoa vai ter que adquirir o livro para conhecer essa história. A gente tem que ir, adquirir, ninguém vai adquirir, eu vou dar o livro de presente. Adquirir. Doutor Irmoto, obrigada, a gente tem que ir. E eu conversei hoje com o médico e escritor doutor Irmoto José Ferschutti. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publish, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!